Eu posso ser demitido? Posso. Posso. Basta eu fazer o quê? Um M que tá lá. Ó, esse M aqui é suficiente para tu ser demitido. E serei demitido. Entendeu? Agredir alguém arbitrariamente. Enfim, dependendo da improbidade administrativa que eu fizer, dependendo do dano ao patrimônio público que eu fizer, ou prejuízo ao erário que eu fizer, entendeu? Ou enriquecimento ilícito, ou seja, o roubo que eu fizer, ok? Ou seja, característica que você observa em relação a isso. Pode ser demitido, entendeu? Agora, se você não fizer M, Anderson, eu não faço M, muito M pelo menos, eu não faço muito M não. Então, você não será demitido do serviço público. Beleza? E a exoneração? Porque, Anderson, na verdade eu entendi. Legal. Exoneração, que é uma vacância, né? O cara saiu, né? Foi exonerado. Não fez M, então foi exonerado. Fez M, foi demitido. Ok? Porque demissão é uma penalidade, exoneração não é uma penalidade. Ok? Mas eu não quero ser exonerado. Beleza. Exatamente por isso que existe o estado probatório, meus amigos. O estado probatório, como o próprio nome já diz, estado ou estágio, tá, gente? O que acontece? É um tempo que você está sendo avaliado no seu serviço. Avaliado quanto à sua pontualidade, assiduidade, né? O cara que falta muito ou não falta, compromisso, eficiência no seu trabalho, beleza? Tecnicamente falando, durante o estado probatório, você pode ser exonerado. Então, eu não, Anderson, tô aqui, não fiz M, mas a prefeitura achou que o meu serviço não é de qualidade. A prefeitura achou que eu falto muito. A prefeitura achou que eu chego muito atrasado e me exonerou. Ok, tá? Beleza? Também tenho contato de bons advogados, tá, gente? Especializados nisso aí, que eu faço consultoria para essa galera, embora não seja advogado. Beleza? Mas oriento quanto a isso caso dê caô com vocês, tá? Só para deixar a dica aí pra galera. Mas o fato é, fez isso? Ok. Tecnicamente falando, você está dentro do seu estado probatório, você pode ser exonerado. Beleza? Cumpriu o seu estado probatório. Só tem uma forma de exoneração para o servidor estável. Qual é a única forma de exoneração? A pedido do próprio servidor. Ou seja, não quero mais, quero sair. Eu já fui exonerado de vários lugares que eu trabalhei, né? Eu já tive matrícula aí, em mais de 20 lugares. Sou classificado em mais de 70 concursos, né? Então, mais de 20 eu tive. Só de prefeitura, uma porrada. Prefeitura do Rio, o estado, já tive 3, 4 matrículas de entrar e sair, né? Cabo Frio tinha 2 matrículas, Saquarema tive matrícula, entre outras que depois eu lembro e vou falando, Friburgo, né? E vou falando. Na internet você vê essas coisas. Eu entendia que, queria uma coisa melhor. Na época tinha muito concurso público. Não me adaptava, ou não me adaptava ao local, ou então, sei lá, motivos pessoais meus. Olha, não quero mais. Tô pedindo para sair, eu quero ser exonerado. Beleza? Exonerado, né? O que acontece? Então, beleza. Por exemplo,
hoje, na Prefeitura de São Gonçalo, eu já cumpri meu estado probatório, ok? Beleza? Então, para eu ser exonerado, só se eu pedir. Se eu não pedir, eu não vou ser exonerado. Posso ser demitido? Posso. Para isso tem que fazer besteira suficiente para isso. Fazer o famoso M. Beleza? Tranquilo? Se eu não fizer M, por quê? Porque eu sou servidor público estável. Ok? Legal, gente? Tranquilo? Maneiro? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Tranquilo? Maneiro, né? Pode falar, Beatriz. Fala comigo. Pensou que a aula ia ser chata, né? Fala aí. Eu gosto dessa matéria. Fala. Calma, relaxa. Calma, calma, Beatriz. Beleza? Calma. Existe uma coisa chamada reintegração. Nós vamos falar sobre isso hoje. Cai muito em prova, beleza? Que são as formas de provimento ao cargo, beleza? O que é reintegração? A reintegração é o retorno do servidor público que foi demitido, né, por decisão judicial, que foi revertida na justiça, entendeu? Então o cara foi demitido injustamente, conseguiu provar na justiça e ele foi reintegrado. Beleza? Tranquilo? Então não é definitivo. Beleza? É isso que eu quero dizer. Ok? Legal? Pode ser revertido. Por isso que tem um nome reintegração. Não é reversão não, porque reversão é outra coisa. Sim, você tem um prazo, são prazos, né? Você tem prazos, e o prazo, nesse caso, sim, né? E, obviamente, você tem lá, obviamente, todo o trâmite judicial. As varas, né? Elas tramitam independente uma da outra, mas, obviamente, quando você é inocentado numa vara, por exemplo, você é inocentado numa vara criminal, aquilo ali pode servir como substrato, como prova para você, na sua ação administrativa, você também ser inocentado. Mas as varas são independentes. A vara administrativa é independente da judicial, que é independente no caso da criminal, que é independente da civil, que é independente de... Entendeu? Fala... Eudes, né? Oi? Ah, tá. Desculpa. É que eu falo pelo nome que aparece aqui. Olha, o que acontece? Veja bem, nunca caiu em questão de prova sobre isso. Tecnicamente falando, existe, por exemplo, recurso para tudo. Por que existe recurso para tudo? Por exemplo, você pediu uma exoneração, mas você tinha algum transtorno psíquico. Então você estava no momento inábil para pedir uma exoneração. Então pode ter uma ação para que você, obviamente, retorne. Mas no caso aí, a pedido do servidor, aí é mais difícil. Aí só uma situação, sei lá, dessa questão médica, por exemplo. Entendeu? Tranquilo? Ok? Bom, fala comigo, Robson. Muita dúvida. O pessoal já está pensando já em fazer besteira, não é? No serviço público, ó. Gente, lembrando a todos que tem colegas aí, cara, que são diretores, colegas que estão aí também fazendo prova aí com a gente aí, pô. O pessoal tá só olhando. Tô brincando. Fala aí, gente, pode falar. Fala.
Isso. Não necessariamente, porque a administração, a CLT, a iniciativa privada também é CLT, não é? Mas o que acontece? Veja bem, e você pode ter vínculo na administração direta sendo CLT, que no caso seriam prestadores de serviço, no caso são funcionários públicos, aqueles que têm função pública na administração direta. Exemplo, contratado. Tá entendendo? Agora, o que você pode dizer é o seguinte, que na administração pública indireta é sempre CLT, ok? Na administração pública direta, para o cara ser servidor, ou concurso, ou comissionado. Embora a pessoa possa ter o quê? Uma função pública no sentido de ser um contratado. Um prestador de serviço. Então ele está prestando serviço na administração direta. Porque o que a administração direta é o poder executivo e legislativo, no caso da prefeitura. Tá? E indireta são empresas públicas, autarquias e fundações. Empresa pública, ponto. Beleza? Só para o pessoal entender. Colurbe, lembra da Colurbe, do Rio. Entendeu? Tem presidente. É empresa pública que tem presidente? É administração indireta. Petrobras, Caixa, Colurbe, SEDAI, entendeu? Enfim. Tem secretário de educação? Tem secretaria? Então é direta. Pronto. Entendeu? Isso também. Questão da privatização. Sim. Podemos pensar dessa forma também. Entendeu? Não existe nenhuma regra para isso, mas sim. Por que não existe nenhuma regra para isso? Porque, por exemplo, você tem hoje, por exemplo, Secretaria de Administração Penitenciária. No entanto, existem presídios privados. Então, enfim. Para a gente compreender, é até legal, mas não é um conceito certo. Tá entendendo? Respondendo a pergunta que a minha colega fez aí, sobre privatização. Beleza? Maneiro, gente? Foi? Show, né? Bacana. Maneiro, legal. Falamos sobre isso. Ok. Beleza? Legal. Show. Então, qual é a ordem dos acontecimentos? A aprovação no concurso público. Ok? Nomeação, posse e exercício. Ok? Beleza? Tranquilo? A posse, meus amigos, o que é a posse? É a aceitação das atribuições do serviço público. Então, o que você vai fazer? Para quem ainda não é servidor público estável, você vai ter aquela emoção. Agora o pessoal tira foto com tudo, né? Mó barato. Teve uma menina agora, essa semana agora, aluna minha lá, tomou posse lá em Pati do Alferes. Aí tirou foto, né? Botou no Face e tal, maneiro. Fui lá, falei com ela pelo Face, parabéns, aquela coisa toda. Aí, tira a foto lá, assinou ali. O que é aquilo ali? Aquilo ali é como se fosse um documento. É um documento que estabelece o quê? O seu vínculo ali, ó. Tu tá aceitando, o teu trabalho é isso. As atribuições do cargo, falar a linguagem técnica. As atribuições do cargo são essas. Você aceitou, beleza? Essas são as responsabilidades. Um serviço público tem que ser assim. E caso você não haja dessa forma, temos as penalidades. Você será punido assim. Aonde está tudo isso? No estatuto. Beleza? Tranquilo? Como assim, Anderson? Aceitei e... Gente,
Quando eu me tornei servidor público, minha mãe virou para mim e falou assim: Anderson, parabéns. Você é servidor público, então você ganhou um sobrenome. Anderson, no caso aqui agora, né, colocando agora, né, recentemente, né, não foi dessa época, minha primeira matrícula foi para o Estado, há 1000 anos atrás, ganhava menos de 300 reais, 200 e pouco era o salário do Estado, era outro dinheiro na época, outra relação. Bom, Anderson, você é professor, Anderson Dionísio, vírgula, professor do Estado. É o seu sobrenome. Aí eu faço uma pergunta para você entender tudo isso que eu estou falando, sobre a questão das atribuições, beleza? Você é servidor público 24 horas por dia? Melhor, a Prefeitura de São Gonçalo tem alguma coisa a ver com o que você faz no seu horário de lazer? Tem alguma coisa a ver com o que você faz de madrugada na sua casa? Cristiane está certa. Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Veja bem, porque o serviço público significa dizer que você tem que ter um comportamento limpo, que é o artigo 37 da Constituição. O que é o limpo? Todo servidor público ele tem que ter como princípio a legalidade, que é o L do limpo, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Beleza? Tranquilo? Que são os princípios da administração pública. Então, sendo federal, sendo estadual, sendo municipal, não importa. Você tem que ter um comportamento limpo, tá? Como assim legalidade? Todo servidor público tem que agir de acordo com a lei. Sim. É o princípio que manda. Então o serviço público tem que ser de acordo com a lei, que é o princípio da legalidade. Beleza? Então vamos lá. A diretora mandou fazer isso. Ela é minha chefe. É legal? É de acordo com a lei? Não é? É ilegal? Obviamente, você está cometendo um crime. Você está ferindo o princípio da legalidade. Entendeu? Caso que aconteceu que todo mundo viu. Um menino quebrando as coisas na secretaria e a diretora gritando. Isso passou no Facebook, né? Deixa o menino quebrar, deixa o menino quebrar. Ele pode fazer o que ele quiser porque é criança. O ECA permite isso. Beleza? Claro que não, né? Por que claro que não? Porque obviamente, né, gente, o que acontece? Obviamente, né? E as pessoas ali, a diretora mandou. Todos responderam por improbidade administrativa. Por que todos responderam por improbidade administrativa? Exatamente pelo fato de ferir o princípio da legalidade. Então, meus amigos, ao invés de você ficar decorando essa porcaria toda aqui, tá? Artigo por artigo, que você não vai conseguir, tu tem que ter a sensibilidade na hora de fazer questão de que o servidor público, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um comportamento legal. E esse comportamento, gente, ele é 24 horas por dia, 375 dias por ano. Claro, você há de concordar comigo que, poxa, eu estou no meu momento de lazer. Então, poxa, eu gosto de encher a cara. Tô dando exemplo, tá, gente? Não é o caso não, tá? Beleza? Eu gosto de encher a cara, ficar doidão e fazer uma opção de besteira. O estatuto, inclusive, fala diretamente sobre isso. Questão ligada à embriaguez. Ok? Ele fala diretamente sobre isso. Tá? Mas, tô no meu momento de lazer, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Pegou um carro, doidão, dirigiu, atropelou 3, matou 2. Tá no teu momento de lazer. Como é que isso vai ser noticiado? Professor fulano de tal, da Prefeitura de São Gonçalo, cachaceiro,
homicida, isso não gera um dano à instituição? Total. Porque quando a gente pensa dano ao patrimônio público, a gente só pensa na relação do dano material. Ah, porque quebrei alguma coisa. Sim, é um dano ao patrimônio público também. Mas existe também um dano ao patrimônio imaterial, que muitas vezes gera muito mais prejuízo do que o material. Ou seja, a imagem da instituição. Cá entre nós, né? A instituição Polícia Militar do Rio de Janeiro, boa parte, né, da mancha que se tem dentro dela, no pensamento das pessoas, deve ser o quê? A uma conduta improba de muitos policiais, pô, fora de serviço, no seu momento de lazer. Então, meus amigos, preste atenção. Você será servidor público, número 1, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então a Prefeitura de São Gonçalo tem tudo a ver com o que você faz às 3 horas da manhã na sua casa, no seu quarto. Beleza? Tranquilo? Não faça besteira. 2, segunda situação. Vamos lá. Princípio da LIMP, né? Impessoalidade. Serviço público é um serviço subjetivo. Então eu não posso criar um favorecimento a um em relação ao outro. O serviço público não permite isso. O próprio nome já diz, público. Então ele fere um princípio da subjetividade. Então o princípio da impessoalidade, beleza? É exatamente esse princípio, que é a relação subjetiva. É a relação de tratar todos iguais com os mesmos direitos. Até porque todos nós somos iguais perante a lei. Ok? Tranquilo? Ficou claro? Então você não pode chegar, vou favorecer esse cara aqui porque esse cara aqui é meu amigo como servidor público. Então vai ter vaga para ele, mas não vai ter vaga para o outro. Beleza? Tranquilo? Característica que você tem. Terceiro, né? LIMP, né? LIMP, moralidade. Moralidade é o princípio ético. Que isso? Ético. Comportamento. O servidor público, ele tem que ter uma conduta ética. Existe um código de ética. Você representa, no caso, o município de São Gonçalo. Ok? Então, obviamente, existe todo, como eu falei aqui, por exemplo, citei sobre a questão da embriaguez. Não é um crime, não é crime você beber. Não é crime você se embriagar. Beleza? Vender bebida para quem já está embriagado não é nem crime, é uma contravenção penal. Ou seja, um crime não. É uma contravenção penal. Não chega nem a crime. Eu estou embriagado, eu quero continuar bebendo, eu não estou praticando crime. Então, eu não estou ferindo a legalidade. Mas eu estou ferindo o quê? A moralidade, comportamento ético. Então, eu lembro, por exemplo, no episódio que eu estava assistindo, no horário do almoço, nesses restaurantes que eu paro, momento que o Estado atrasou o salário de todo mundo, inclusive atrasou o meu, que na época era do Estado, e tipo assim, que foi um problema sério que eu tinha empréstimo consignado, e o outro lá, que era major do Corpo de Bombeiro aposentado, beleza? OBS, tem penalidade para aposentado, a gente vai falar disso hoje, ok? Que é exatamente o quê? Uma delas é cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ok? Se fardou de bombeiro, que ele é bombeiro aposentado, botou o fardamento e foi vender ovo na feira em Belfor Roxo, né? Quer dizer, no caso dele, além de ferir, né, a ética, ou seja, o princípio da moralidade, do serviço público, do Estado, ainda serviu aí, no caso dele ser bombeiro militar, ainda feriu o código militar deles lá,
Que aí já é lei militar, já é outra situação deles lá, é outro caô que aconteceu lá com ele, beleza? Agora, teve punição, né? Por quê? Feriu a moralidade. Então você, como servidor público, você tem que ter um comportamento probo, moral, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e principalmente se não tiver ninguém com o celular perto. Não é? Ainda bem que quando eu era mais jovem, fazia muita besteira, não tinha esses smartphones. Agora eu já estou um cara mais maduro, não faço tanta besteira assim. Enfim, dá para segurar a onda, mas o pessoal com a geração aí mais nova já tem essa preocupação. E obviamente para a prova, as questões que nós vamos ver, que falam sobre tudo isso, né? Você vai ver característica ligada a isso, ok? Beleza? Outro ponto também que nós temos importante, né? Princípio da publicidade. O que é publicidade? Publicidade, meus amigos, é transparência. O serviço público, ele tem que ser transparente, né? O que seria transparente? É quase impossível, né, Cristiano? Mas, enfim, a gente tenta. O pessoal com artista da Globo agora faz festa e proíbe celular, né? Porque, enfim, não acontecia que aconteceu em Fernando de Noronha. Mas o fato o que acontece veja bem, publicidade, transparência. Como assim transparência? Você vê, tem dinheiro público? Tem. Então tem que haver transparência, ou seja, o princípio da publicidade. Prefeitura, tem um portal da transparência. Ah, Anderson, a Prefeitura de São Gonçalo, o portal não é tão completo, não é tão atualizado. Questões que a gente sabe, sei lá, mas tem que estar lá, todo o dinheiro gasto tem que estar justificado. Então, por exemplo, colégio está entrando em reforma, tem que ter uma placa num local lá. Tô falando da lei, gente. Se é assim, eu não sei. De repente o cara bota a placa, o traficante tira a placa, eu não sei. Mas a lei é assim, dizendo prazo, não é só o colégio, qualquer dinheiro público, é publicidade, né? O prazo, o que está sendo feito, o responsável e o dinheiro que está sendo gasto ali, entendeu? Isso aí é o princípio do quê? Da publicidade, ok? Outra, eficiência. O que é isso? O serviço público, ele tem que ter qualidade. Anderson, por que você está falando sobre tudo isso? Porque basicamente todas as questões que vão gerar penalidades que caem em prova é porque feriu o LIMP. Beleza? Se o indivíduo não cumpriu o estado probatório, foi exonerado durante o estado probatório, a justificativa para sua exoneração é porque em algum momento ele feriu alguma característica do LIMP. Entendeu? Então, meus amigos, o LIMP, é isso que eu quero dizer para vocês, é como se fosse a mandala do pessoal. Como assim a mandala? Tudo que você for fazer na prova, em termos de questão, tu tem que ter a mentalidade assim, LIMP, legal, impessoal, moral, público e eficiente. Legal, impessoal, moral, público e eficiente. Beleza? Tá? Fala comigo. Não tinha Isso, não tinha eficiência, né? Mas isso, entra. Né? É porque são alguns detalhes que mudam de um estatuto para o outro, né? No caso de Araruama foi esse, eu até marquei em minha mente, nunca mais esqueci. E no caso da Prefeitura de São Gonçalo, já é o que mudou, foi o prazo do estado probatório, não é? Que é a relação que você tem, ok? Beleza, gente? Ficou claro? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Tranquilo? Bacana, né? Maneiro. Bom, o ingresso no serviço público. O ingresso no serviço público exige algumas características. Primeira, a nacionalidade brasileira. Atenção,
O pessoal pode fazer uma pegadinha quanto a isso, beleza? O que é a nacionalidade brasileira? Nacionalidade brasileira significa dizer que ele é povo brasileiro. Ele tem a cidadania brasileira. Então, se o indivíduo não mora no Brasil, mas ele tem a cidadania brasileira, então ele é a nacionalidade brasileira. Agora, se o indivíduo mora no Brasil, mas não tem a cidadania brasileira, então não pode ingressar na prefeitura de São Gonçalo, ok? Anderson, nacionalidade. Então ele pode brincar um pouco contigo, falar o seguinte, ó, se ele falar que o indivíduo tem que ser brasileiro naturalizado, o naturalizado, ele pode ingressar na prefeitura? Pode, porque a naturalização é nacionalidade brasileira, entendeu? Não precisa ser brasileiro nato. O que seria o brasileiro nato? Brasileiro nato é aquele que ou nasceu no Brasil ou é filho de brasileiros, beleza? Mesmo tendo nascido no exterior, se é filho de pai ou mãe brasileiro, é brasileiro nato, beleza? Tranquilo? Se nasceu no Brasil e não está a serviço do país, de outro país, também é brasileiro nato, ok? Então não é só o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado também, beleza? Claro, gozo de direitos políticos, quitação com obrigações militares, eleitorais, né? E a idade mínima, importante saber, 18 anos. Então, para ingressar no serviço público, o indivíduo, beleza? Ser servidor público, legal? Servidor, no mínimo, 18 anos, ok? Vamos a um ponto agora muito importante, que depois a gente vai ver os slides, tem slide para a gente ver. É porque eu gosto de iniciar a aula com esse bate-papo. Formas de provimento. Então, provimento ao cargo público, beleza? Primeira forma de provimento que nós temos é a famosa nomeação. O que é a nomeação? Nomeação, meus amigos, é a forma de provimento inicial, ok? Então você anota aí, ó, nomeação, setinha, isso cai muito em prova. Uma questão na prova vai vir sobre isso. Eu não sei se vai vir na sua prova ou na prova do colega. Ou seja, não sei se vai vir em DOC 1, DOC 2 ou apoio. Mas uma das 3 provas, com certeza, ou mais de uma, vai vir sobre provimento. Que sempre cai provimento. Beleza? Tranquilo? Sempre cai. Então é igual didática em conhecimentos pedagógicos. Sempre cai. Entendeu?